Salve, rapaziada, Carlos do Universo Botafogo, trocando uma ideia com vocês aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o péssimo jogo de sábado, rapidamente, e falar aí sobre o que eu vislumbro para o jogo de amanhã da Copa do Brasil. Bom, sobre o jogo de sábado, o Arthur Jorge, que eu acho um excelente técnico, vem fazendo um bom trabalho, errou de A a Z, na minha opinião, na escalação. Algumas coisas precisam ser entendidas pela torcida do Botafogo. Quem critica uma derrota vexatória em casa por 3-0, quem critica atitudes, ações ou omissões de um treinador, quem critica um jogador do Botafogo, não é anti-Botafogo. Essa pessoa é um torcedor, né? Como tudo na vida, aquilo que dá certo ou tá certo a gente tem que aceitar, aplaudir, incentivar, e aquilo que tá errado a gente não precisa aceitar a goela abaixo, aquilo que tá errado, que deu errado, a gente não precisa bater palma, né, ou aplaudir, né? Vexame não se aplaude. O que as pessoas não entenderam é que o ato da torcida aplaudir uma derrota por 3-0 em casa é sintomático ao que aconteceu no passado. É sintomático aos últimos 30 anos do clube. Um clube que se acostumou com o fracasso e acha que está tudo bem. Então, eu vi pessoas falando, o que você queria? Que a torcida abandonasse o time? Não, retardado. O que eu quero é que você não vai durante o jogo inteiro. Vaiar o time durante o jogo, independente do resultado, não ajuda ninguém. Agora, bater palma para uma derrota de 3-0 em casa não é o correto. Passa-se a impressão para elenco, diretoria, clube, que tá tudo bem com uma derrota dessa. E não tá, não é normal. Eu acho que o papel da torcida ao final do jogo era assim, vaiar. Foi um péssimo jogo do Botafogo. E se o jogo não foi péssimo, porque tem uns que vão colocar aqui, mas deu tantos chutes, mas o Cássio salvou. Bom, gente, vamos lá. Deixa eu explicar um negócio para quem não acompanha muito futebol aparentemente. Olha, o papel do goleiro é defender, hein? O Cássio fez 3 defesas. Pô, o Cássio é pago para isso, cara. O Cássio, o Cássio trabalha com isso. A vida do Cássio é isso. E o Cássio é um goleiro de nível. Assim como o John é um bom goleiro do Botafogo. Salvou a gente em alguns jogos aí, né? Então, se não fosse o Cássio, não, você não joga. O Cássio tá lá porque o Cássio é pago para estar lá. A função dele é estar lá. Não é um cone que vai pro gol, é um goleiro. Então faz parte, o goleiro, assim como o atacante acerta um chute às vezes no ângulo, indefensável, o goleiro vai para pegar uma bola, 2, 3 no jogo, que parece que não dá para pegar e vai pegar. E não dá para colocar na conta disso uma derrota de 3-0 em casa, né? Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que não entendem que criticar um resultado, ou criticar a torcida que aplaude um resultado desse, não é ser contra o Botafogo, né? Eu acho, inclusive, que é ser contra o Botafogo você aplaudir um resultado desse. E explico por quê. Você passa para os jogadores a impressão de que está tudo bem, de que isso é comum. E não é. Vaiar um resultado de 3-0 negativo em casa é sim o correto, após o jogo. Ou se você não quer vaiar, não quer aplaudir, só vai embora do estádio. O silêncio, às vezes, é a melhor resposta. O aplauso para a derrota, eu achei que ano passado, com aquele vexame na Sul-Americana, tinha dado a lição para a torcida do Botafogo. Aparentemente não. As pessoas confundem ser agenda positiva com ser passadores de pano. Você não tem que passar pano quando tem equívoco. Criticar o Arthur Jorge, criticar o Textor quando erra, criticar um jogador ou outro, criticar uma partida, não é ser contra o Botafogo. Isso é torcer. Faz parte do esporte. Um time não amadurece só com vitórias e uma torcida não amadurece só sendo campeã. Mas um time que apanha de 3-0 em casa precisa ser criticado. Um treinador que continua escalando o Lucas Alter, ele não tinha opção. Mentira, tem. Tanto que ao longo da própria partida, ele fez o que aqui no canal a gente fala há muito tempo e muitos torcedores falaram para fazer. Puxa o Danilo Barbosa para jogar de zagueiro pela direita. Ele é alto, ele tem um bom poder de marcação por cima, bom poder de marcação por baixo, é excelente na construção inicial de jogada, ele tem todas as características de um bom zagueiro pela direita. E fez esse papel no jogo contra o Cruzeiro, depois de um tempo. Então você coloca o Lucas Alter por opção. Uma outra opção, coloca o Segovia. Cara, se o cara tá no elenco, se o cara tá todo jogo indo pro banco, não jogou nenhum jogo esse ano, bota. Pior que o Lucas Alter não vai ser. Puxa o Bastos pra direita e puxa o Segovia na direita, quando você quiser poupar o Barbosa, por exemplo. Ou, na minha opinião, bota o Segovia na esquerda e o Danilo Barbosa de zagueiro pela direita. Nós temos uma solução em casa, nesse momento pelo menos, parcial, para esse problema do quando não puder jogar Bastos Barbosa, bota o Danilo. Bota o Danilo para jogar. Criticar o Arthur Jorge não é ser contra o trabalho dele. Criticar a demora do Textor de fechar o elenco não é ser contra o Botafogo ou contra o Textor. É olhar para o óbvio. O time já tinha performado mal contra o São Paulo, já tinha performado mal outras partidas
E todas as vezes que o Arthur Jorge escalou o Botafogo com 2 atacantes de pouca mobilidade, pesados e sem velocidade pelas pontas, o time sofreu ofensivamente. Ah, a gente criou jogadas, o cara salvou. Tá bom, criamos 3, 4 boas jogadas de fato. É isso. Algumas delas ali no base do trancos e barrancos. Não foi uma boa partida. A escalação, eu mandei um áudio, pro Rafael assim que saiu. A escalação claramente, eu ainda falei pro Rafael, o Botafogo vai jogar 60 minutos tomando sufoco do Cruzeiro ou perdendo pro Cruzeiro e daí ele vai ter que trocar o sistema, o Botafogo vai jogar. E foi o que aconteceu. Uma péssima partida do Botafogo em termos de resultado, uma partida que demonstra claramente quais são os buracos no elenco que a gente tem e as teimosias do Arthur Jorge que não funcionam. O Tietê não pode jogar de ponta e nem de volante. Ou seja, para que serve o Tietê? Ele é um volante que não marca e um meia de armação que não cria. Ele, na minha opinião, é um dos jogadores que está ocupando um papel no elenco incompatível com aquilo que ele entrega. É um salário alto, é um jogador que tem moral até para ser capitão, sabe que ele nem fala em campo. É um jogador marca fofo. O Tietê é completamente marca fofo. E na parte criativa, é um jogador que corre demais com a bola, solta pouco a bola, faz um jogo bom a cada 4, 5, 6, 7, 8 jogos. Todas as vezes que o Botafogo joga com o Tietê de segundo volante, a nossa zaga é uma água. Não é possível que ninguém entenda isso. Todas as vezes. Quer ver a dupla mortal para o Botafogo em campo? É jogar com o Tietê e Marlon Freitas. O Botafogo toma gol de todos os jeitos. Porque são 2 volantes que não têm poder de marcação bom. É isso. Na minha opinião, com o nosso atual elenco, o Tietê é um dos jogadores que deveriam, né, ter menos tempo já, né, em campo e que deveria já estar ali de olho em procurar outro clube no final do ano. O Botafogo, ele, o Eduardo com a lesão. O Botafogo precisa começar a se livrar de alguns jogadores que pouco acrescem. No caso do Eduardo, o problema é físico grave. No caso do Tietê, na minha opinião, é um jogador que tem pouca função em campo. Ele é um volante que marca mal e quando ele joga com meia, ele cria pouco e de ponta ele é inútil. Então a gente está perdendo uma posição. Com o jogador, a gente está jogando com a menos vários jogos com o Tietê em campo. E agora a gente tem Danilo, Gregory, Marlon Freitas, Alan. O Botafogo não precisa mais de mais volante. Tem 4 bons volantes, excelentes volantes. Tem 2 por posição, ainda bota o Cauê, que eu não acho um bom jogador, mas pelo menos no quesito de marcação, ele agrega mais que o Tietê. Então, assim, é um jogador que está com pouca função. A escalação do Lucas Alter, ela diz muito sobre o planejamento do Botafogo para elenco, planejamento pífio, de novo. Mas a gente já está... Contratamos Almada, Igor Jesus, isso aqui, beleza. Eles chegaram à ponta da janela. Só que o nosso maior problema era defensivo, desde março estava mapeado. Hoje estamos entrando em agosto, o Botafogo não contratou um zagueiro. Mas há quem acha que a gente não pode criticar. A gente vai agora para uma semana, para um mês, na verdade, super decisivo contra Bahia, Palmeiras, Flamengo, com o seu Lucas Alter sendo a primeira opção como zagueiro reserva. É isso? Se vocês acham que está tudo bem, os jogos vão mostrar se está tudo bem ou não. Muito provavelmente a gente vai ter dificuldades caso a gente não tenha Alexander Barbosa e Bastos no mesmo jogo. Ou o Botafogo poupa um deles vez ou outra, né? E daí vai ter que colocar o Lucas Alter, porque o nosso treinador é teimoso e não puxa o zagueiro, o Danilo, perdão, para a zaga, ou a gente vai sofrer muito. E daí lesiona Bastos, lesiona Barbosa, como é que a gente vai jogar? Então tem erro de planejamento. O Arthur Jorge está com umas teimosias muito grandes em relação a algumas escalações. O Tiquinho e o Igor Jesus podem jogar junto? Podem, mas preferencialmente desde que os 2 pontas sejam rápidos, versáteis. Não é o caso, né? O Savarino hoje em dia é mais um meio de ligação do que um ponta. O Luiz Henrique não jogou, né? Não iniciou jogando. Né? O Tietê não é ponta. Então, se você jogar, por exemplo, com o Luiz Henrique de um lado e o Matheus Martins, que está chegando aí do outro, né? Ou o Almada do outro, e daí Igor Jesus e Tiquinho, é aceitável. Só que vamos para outro ponto. Isso fragiliza muito a nossa marcação, porque o Igor Jesus e o Tiquinho são 2 centroavantes. São 2 jogadores que são quase 2 a menos na marcação da fase defensiva do meio para trás. Então não vejo necessidade dessa disposição, né? Jogo contra o Bahia é um jogo complicado, um jogo em que o Botafogo vai ter que tirar o gosto amargo que deixou na boca da sua torcida com essa partida horrorosa do final de semana e com as escolhas horrorosas do Arthur Jorge. Eu espero realmente que o Arthur Jorge finalmente tenha aprendido algumas lições nesse jogo, vamos ver. Espero que ele entenda que nesse momento o Danilo tem que ser a nossa primeira opção para a zaga. É um volante, mas que faz muito bem essa função, com certeza. Inclusive é um bom construtor ali de trás. Espero que ele entenda que o Lucas Alter não dá para ser opção. Jogos realmente contra times difíceis não dá para contar com ele. Ele pode entrar e fazer um bom jogo, pode, mas a chance disso acontecer é muito menor do que ele entrar e entregar o jogo. O Botafogo precisa olhar para suas próprias condições
O Botafogo precisa entender os erros que vem cometendo desde o ano passado, tanto na formatação do elenco, quanto em escalação por vários jogos, apostando em jogadores que a gente já sabe que não dá, como o Tietê, ou em jogadores que a gente já entendeu há muito tempo, desde que chegaram aqui, que eram muito frágeis, como, por exemplo, Matheus Ponte e Lucas Alter. O Botafogo, na minha opinião, tem que ir com o time completo contra o Bahia, e daqui para frente é time completo sempre que puder. Não tem essa de poupar agora. Poupa quem realmente foi estourar de fato ou tiver suspenso. O resto tem que jogar. Todo mundo quase faz isso. Por que a gente não pode? O Botafogo precisa, esse ano, levantar um título para que a torcida fique um pouco mais calma. Todos nós estamos ansiosos por um título e o clube anseia por isso. Então, é hora do Botafogo jogar nas 3 frentes para ganhar. Se vira. Faz descanso maior, né? Poupa só aqueles que estão realmente para estourar e olha para o elenco e evita jogadores que você tem tido rendimento muito abaixo. Evita em jogos decisivos colocar esses jogadores. Lucas Alter, como eu falei, Matheus Ponte, Tietê, Oscar Romero, são jogadores que não têm entregado há algum tempo. Então, segura. Joga com quem tiver que jogar, que não sejam eles. E se eles tiverem que entrar, que seja ao longo do jogo. E não que comece o jogo com o negócio que já desanima a torcida, que você já sabe que vai dar problema no jogo, né? Quando eu mandei um áudio pro Rafael sábado antes do jogo, eu falei, duvido que o Botafogo vai ganhar do Cruzeiro. Não vai. Porque a partida do São Paulo já me mostrou que o time tinha dado uma queda considerável de rendimento e a escalação para esse jogo atual de sábado que passou agora contra o Cruzeiro era uma previsão de que o Botafogo estava em apuros ali na questão de elencos e fisicamente falando também, e que estava em apuros nas ideias do professor Arthur Jorge, que quando tem dificuldade para montar o time que ele entende sendo os 11 iniciais, tem falhado nas escolhas aí, e acho que é algo que ele precisa rever no trabalho dele, tanto as escolhas iniciais quando tem que poupar alguém, quanto o timing e quem entra durante o jogo. O Arthur Jorge tem lido mal o jogo, muitas vezes o Botafogo cai de rendimento com as mexidas dele, e muitas vezes os jogadores que têm entrado ou entram mal ou entram fora de posição e acabam não rendendo o que deve. O Botafogo precisa olhar de novo para si. O Botafogo precisa olhar para dentro. Temos que fechar com o zagueiro urgente. Não dá para esperar mais. E na minha opinião, tem que fechar com ponta pela direita. A gente hoje só tem o Luiz Henrique de ponta direita. Só. Não tem outro jogador no elenco. Só tem um. Tá errado. Contra o Bahia, 2-0 pro Botafogo. É só não inventar. Escala o time titular correto. Bota o time para fazer uma marcação mais apertada. Sem jogadores no meio campo que marcam fofo. Na minha opinião, o meio campo de terça-feira, que é amanhã, defensivo, Gregory e Alan. É Gregory e Alan. Ah, o Marlon Freitas. Marlon Freitas, para mim, não é titular desse time nunca. É um bom jogador, é um bom construtor. Bota no segundo tempo. O Botafogo não pode ter volantes o tempo inteiro que marcam mal. Isso deixa muito exposto o nosso sistema defensivo. Jogo de mata-mata, como vai ser Libertadores, como é a Copa do Brasil, você pode não ter uma outra chance. Então tem que matar o jogo lá. Lá que eu digo no campo. Então tem que jogar jogo mata-mata quem tem mais pressão na marcação, quem tem mais pressão na corrida, quem tem mais gás para correr o jogo inteiro. Porque são 2 jogos só. São 180 minutos que você decide sua vida. Contra o Bahia, como eu falei, é escalar a força máxima, botar os jogadores que tiverem a melhor qualidade para jogar, tomar cuidado na volância. Arthur Jorge precisa olhar para isso. Não dá para jogar com jogadores que têm marcação fofa. Não dá para jogar mata-mata com jogadores de marcação fofa, né? Como eu falei, a minha dupla de volante seria Gregory e Alan. Eu acho que ele vai de Gregory e Marlon Freitas, vamos ver. De qualquer forma, o Botafogo precisa ligar na tomada de novo, né, o seu circuito de marcação. O Botafogo precisa correr com a contratação de zagueiro, e enquanto não tiver, o Danilo tem que ser a nossa primeira opção na zaga. Beleza, galera? Um abraço. A gente vai ganhar de 2-0 amanhã, pode anotar aí. Carlos na área, a gente vai se falando.